A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, uma excelente quarta-feira a todos. Nós estamos aqui já agradecendo a Deus pelo dia, pela saúde, por esta oportunidade tão grandiosa. Ficamos uns dias aí sem fazer live, estávamos em viagem, né, resolvendo algumas coisas. Porém, hoje retornamos para a honra e glória do Senhor. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, pela tua família, pelo teu ministério, por tudo que Deus tem feito, irmão. Irmãos, nós já estamos no meio da semana, na quarta-feira, né? Onde Deus já operou grandes coisas, nos entregando milagres, providências, propósitos, né? Por isso que aqui estamos, pastor. Mas eu ainda não recebi esse milagre, irmãos. O fôlego de vida é um milagre. Ninguém tem poder na terra para dar o fôlego de vida. Ninguém tem poder na terra para nos sustentar sobre os nossos pés. Ninguém tem poder na terra para nos dar o equilíbrio para caminharmos livremente. Mas Deus nos dá isso todos os dias, né? Deus nos dá a condição de respirarmos, de agradecermos, né? De ter um espírito grato. Você já agradeceu a Deus pelo dia de hoje? Você já agradeceu a Deus pela tua família? Você já agradeceu a Deus pelo teu trabalho? Você já agradeceu a Deus pela tua casa, pelo teu carro ou pela tua moto? Você já agradeceu a Deus por tudo que Ele tem feito no teu ministério? Você agradeceu a Deus pela tua vizinhança, pela cidade que você mora, pela tua liderança? Nós temos que ser gratos a tudo, irmão, né? Pastor, mas o que eu tenho é velhinho. Dê glória a Deus que tem pessoas que ainda não têm, né? Seja grato por tudo aquilo que Deus já te deu. Não por aquilo que ainda não chegou. Não por aquilo que ainda não está nas tuas mãos. O espírito de gratidão tem que estar em nós todos os dias, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é só as coisas boas, é todas as coisas. Pastor, estou vivendo dias de luta. Coopera para o bem. Pastor, estou vivendo dias de provas. Coopera para o bem. Pastor, estou numa dificuldade. Coopera para o bem. Pode ter certeza que nisso Deus vai forjar o nosso caráter. É o nosso caráter que é moldado. É a condição de confiança a Deus. É a condição de entender que nós mesmos nós não temos nada, não somos nada e nem podemos nada. Às vezes nós ficamos esperando demais, né? Falando, não, eu tinha que ser melhor. Irmãos, nós só vamos ser melhor quando estamos em Cristo. Nós só vamos ser restaurados em Cristo Jesus. Nós só vamos entender e ter sabedoria quando nós buscarmos a mente de Cristo. Porque às vezes nós não queremos perdoar, nós não queremos estar em comunhão, nós não queremos amar, nós não queremos entregar. Ah, eu confio desconfiando, isso não é confiança. Jesus nunca nos confiou desconfiando de nós, porque senão nós não estaríamos aqui. Ele confia, ele nos dá outra oportunidade, tá? E dar face, né? É dar a oportunidade, ou seja, errou comigo de novo, mas eu vou dar outra oportunidade. Porque esse é o coração perdoador. Nós confundimos perdão com andar junto, com intimidade, né? Perdão é uma coisa, trazer para perto, o ciclo, né, de vida é outra coisa. Nem todo mundo vai entrar na minha casa, mas não é por isso que eu não tenho comunhão. Na minha casa eu escolho quem entra. Na minha vida eu escolho quem entra. Na minha intimidade eu escolho quem entra. Mas comunhão eu tenho que ter. Então nós estamos vivendo dias hoje que nós estamos confundindo muitas coisas. Nós estamos achando que somos melhores do que pessoa. Nós estamos achando que, olha, pode crescer, só não pode crescer mais do que eu. Isso não é de Deus não, irmão. Que cresça mais do que eu, frutifique, né? Seja mais usado, seja mais abençoado, não tem problema. Porque aquilo que Deus tem para mim vai ser para mim. O que Ele tem para você vai ser para você. Você tem confiado em Deus em todos os momentos? Ah, pastor, é difícil, Deus falou para mim confiar, mas eu não consigo. Eu quero dar um pequeno testemunho para nós já orarmos. Eu também não conseguia confiar. Eu achava que confiava, né? Trabalhava em 2 trabalhos, 2 serviços. E um dia Deus falou para mim, não estou falando que Ele falou para você nessa proporção, mas se Ele falou, faça. Tá? Deus falou que eu ia depender totalmente dEle. Eu falei, Senhor, eu não consigo assim. Ele falou, você não vai depender dos outros, você vai depender de mim.
Tá? E aí eu comecei a depender do Senhor. E você quer saber o que é viver o sobrenatural? Lance a tua ansiedade ao Senhor e tenha total dependência dele. Porque às vezes nós estamos lutando contra Deus quando nós temos uma palavra de confiança dele e nós não confiamos. Se Deus falou fique aqui, fique aqui. Se Deus falou espere, espere. Se Deus falou confie, confie. Às vezes nós falamos, não, eu não tenho essa condição. Mas se Deus falou, ele é supridor de todas as coisas, irmão. Estou falando na área espiritual, na área sentimental, na área financeira, na área ministerial, em todos os propósitos. O problema é que nós queremos pregar e muitas das vezes não queremos viver. Nós queremos dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você está falando para a pessoa, confie, ela não confia. Você está falando para a pessoa, ame, e eu não amo. Você está falando para a pessoa, vá, e eu não vou. Você está falando para a pessoa, faça, e eu não faço. Você está falando para a pessoa, espere, e você não espera. Então nós temos que ter isso em nossa vida. Porque Jesus não nos ensinou nada sem antes ele fazer primeiro. Eu quero que você já fique meditando nessa reflexão, nessa palavra profética, e nós vamos dar seguimento na live em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Senhor meu Deus e eterno Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te exaltar, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tua bondade, benignidade, unção, graça, favor, cumprimento, meu Pai, de todas essas coisas que o Senhor tem feito. Nós estamos aqui nesta manhã, meu Pai, de quarta-feira, para unicamente louvar ao Senhor com um propósito de adoração. Por isso que o nome Manhã com Propósito. O nosso propósito aqui é te adorar. O nosso propósito aqui é bendizer ao Senhor. O nosso propósito aqui é enaltecer o teu santo nome, Senhor. Alcança os de perto, também os de longe. Porque o Senhor é Deus, meu Pai, onipresente, está em todos os lugares. Mas aqueles que não acessaram a tua presença, porque nem todo mundo está na tua presença, que eles possam acessar, meu Pai. Tomando, Senhor, meu Pai, aquilo que o Senhor deu, a herança, o testamento, o cumprimento de palavra para a tua noiva, para a santa, para a tabiada, a remida, Pai. E a salvação é para o mundo todo. Só que nós temos que tomar posse dessa salvação. Não podemos estar de qualquer maneira, não podemos estar esperando no homem, mas esperando no Senhor. Às vezes as pessoas chegam em mim, Pai, e dizem assim, pastor, está precisando de algo? Eu falo, não, mesmo precisando, porque senão daqui a pouco eu paro de orar e confiar no Senhor, Pai. E aí eu fico sendo pesado, fardo para vidas e famílias, Pai. Mas quando, Senhor, eu oro, apresento a Ti, o Senhor envia na proporção daquilo que estamos necessitando, Pai. Não nos deixe ser pessoas, Pai, que fica lamentando em vida, chorando, meu Pai, querendo tirar proveito da situação. O Evangelho não é isso. Mas o Evangelho, meu Pai, de Cristo, a Tua palavra diz, meu Pai, que não vamos ver nenhum justo, meu Pai, desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade, Senhor. Riqueza é outra coisa, riqueza é dom, e o Senhor não vai dar para todo mundo. Mas o Senhor prometeu prosperidade. Um justo não vai ficar desamparado, nem a sua descendência vai mendigar o pão, Pai. Às vezes nós estamos trocando. Nós estamos confiando no nosso irmão que tem um coração abençoador e deixamos de confiar no Senhor. Nós não oramos mais, Senhor meu Pai, na dependência do Senhor. E todas as manhãs o Senhor me faz refletir em ser dependente tão somente do Senhor. E aí as pessoas são usadas, meu Pai. E aí quando elas são usadas, elas depois não vão dizer, se não fosse eu, porque elas foram tocadas pelo Senhor, Pai. Mas se nós ficarmos pedindo, nós estamos fazendo uma aliança. E não, qualquer momento ela vai ser rompida. Porque, meu Pai, o Senhor não está no meio desse negócio, nós ficamos lançando ao vento o que precisamos. Nós ficamos murmurando muitas das vezes, Senhor, arranca isso de nós, Pai, pela Tua palavra, nos confronta todas as manhãs e nos faça entender que tão somente temos que depender do Senhor. É isso que eu te peço e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Amém? Missionária Valéria vai estar entoando os hinos da harpa cristã. Na paz do Senhor Jesus, bom dia a todos. Louvor de número 646 da harpa cristã.
Amém? Uhum. Bom estarmos aqui louvando a Deus, Podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. 641. Glória a Deus. Não há Deus maior, Não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo ele fez, tudo criou, tudo formou para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, eu já estava com saudade de fazer as lives, tá? Mas, por motivo de viagem, algumas coisas, né, para resolver. Segunda-feira eu não fiz, porque eu ainda estava descansando da viagem que nós fizemos para Maringá. E para nós aqui é 9h40 de viagem. O pastor ficou meio quebradinho, né? E não tem como eu ficar aparecendo aí, né, para te animar, para te abençoar, né? Com a cara de desânimo, com a cara da tristeza, né? Então, falei para minha esposa, quarta-feira nós retomamos a live, graças a Deus deu livramento na ida e na volta, né? Nós fomos e voltamos com a graça de Deus, pedindo o seu livramento, o seu respaldo para que nós pudéssemos ter total, né, segurança, e Deus deu a condição para irmos e retornarmos, e o carro quebrou, foi aqui na garagem, né? Deus deu livramento. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. Eu quero apresentar você já que está conosco, nossa irmã Silvana Carvalho, pastora Jaqueline. Vai escrevendo aí para subir no feed de notícias para mim aí no comentário. No feed de notícias não, no comentário. Para mim falar o teu nome, né? Tá a Vera Vieira, missionária Célia, Sueli Bernardo. Né? Sueli é sempre aí uma ouvinte, sempre está conosco na live,
igual as demais irmãs. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vamos para a palavra que nos é proposta nesta manhã. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 5. Glórias a Deus. Deus me deu uma revelação. Nossa irmã Ivani já está por aí também. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Em nome de Jesus. Evangelho de João, ou Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 5, versículo de número 1 a seguir. Irmãos, você que está nos assistindo aí, clique para você aparecer aqui, irmãos, Às vezes você assiste aí, pastor, mas eu já estou assistindo e não entra na live. Entra conosco. Participe conosco, eu quero abençoar a tua vida, a tua família. Pastor, se eu não clicar aqui, eu não vou ser abençoado? Vai. Mas eu quero interagir com você durante a live. Eu quero interagir com você durante o tempo que nós estamos aqui, tá bom? Aí na barra de comentário fixado aí, Pastor Eduardo Queiroz, é o link do YouTube. Clicou aqui, vai direto lá para o nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Tá? Lá tem todas as manhãs com propósito, tem algumas pregações minhas lá, tem algumas ministrações de casamento, tem lá a live da Manu, tem o grupo de coreografia lá da Isocé de Garça, Menina dos Olhos de Deus e tantas outras coisas, tá bom? Todos encontraram, vamos à leitura. A cura de um paralítico de Betesda. E depois disso, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. E ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio, disse: toma a tua cama e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. E depois Jesus encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Deus abençoe nossa irmã Diaconisa Elísia. Irmãos, nós estamos vendo aqui que Jesus larga uma festa e desce até o tanque de Betesda. A Bíblia diz que lá tinha 5 alpendres, ou seja, 5 pavilhões, 5 lugares de pessoas, com toda sorte de enfermidade. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para um homem, e sabia que aquele homem estava naquele estado havia 38 anos, Jesus disse para ele: queres ficar são? E o homem respondeu: não tenho ninguém que quando a água é agitada,
me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Havia lá uma crença de que em tempos o anjo agitava a água, né? E o primeiro que ali descesse era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Deus abençoe, pastor Amarildo, seja bem-vindo, viu? Pastor Amarildo, eu conheci ele na convenção, né? Criamos aí um vínculo, o Espírito Santo testificou, Deus abençoe, que Deus abençoe aí a congregação de Amambai, tá? Em nome de Jesus. A Bíblia diz que então, este homem, Jesus vendo ele deitado, e Jesus chega para ele e diz assim, queres ficar são? O homem começa a colocar a sua dificuldade, porque nós como seres humanos começamos a fazer isso. Jesus está querendo dizer para nós, quer ficar liberto? Quer ser curado? Quer ser restaurado? Quer viver uma novidade de vida? Nós falamos, Senhor, eu não tenho condição, eu sou o mais pobre, eu sou menosprezado, eu não tenho ninguém por mim. Jesus não está perguntando o que está vivendo à volta. Jesus está dizendo, quer mudar a vida? Porque só pode perguntar se quer mudar de situação aquele que pode nos mudar, irmão, aquele que pode nos transformar. Jesus não é aquele que pergunta e diz, fica da mesma forma. Jesus não está fazendo um censo para querer saber quem crê ou não. Jesus quer mudar a história, Jesus quer mudar a vida. E aquele homem começa a contar, olha, não tenho ninguém que quando as águas são agitadas, me coloque no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro em meu lugar. Sabe a revelação que o Espírito Santo me deu, e eu nunca preguei sobre isso? A primeira revelação é que aquele homem estava esperando amor aonde não há amor. Ele está esperando amor na terra, no mundo. Tá? Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Está dizendo na igreja. O mundo nunca teve amor. Só se vale o que se tem, né? Quanto mais melhor, quem chega primeiro melhor. Irmãos, eu aprendi algo e eu fico muito feliz. Tá? Pastor, a hipocrisia nunca. Tá? Quando alguém me diz, pastor, eu conquistei isso, eu falo, glória a Deus, a tua bênção é minha bênção, a tua alegria é minha alegria. Pastor, a Deus fez isso, eu me alegro. Agora, tem pessoas que estão no âmbito precisando da mesma coisa, mas aí quer chegar primeiro, quer sempre estar primeiro. E aí Jesus, ele chega no tanque de Betesda para mudar a história de um homem que havia 38 anos se achava enfermo, conjecturando biblicamente, e tem um respaldo para isso. A Bíblia diz que Jesus morreu com 33 anos e ressuscitou, certo? Então esse homem, para receber a bênção, ele esperou Jesus nascer, se tornar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto. Com 12 anos ele estava lá ensinando os doutores no templo. Aí ele desaparece. Cerca de 29 anos e meio para 30 anos, ele inicia o seu ministério, porque Jesus não veio para abolir a lei, ele veio para cumprir. E para ser mestre, rabino ou rabone, ele tinha que ter 30 anos, tá? Jesus não veio para antecipar as coisas. Tem gente que diz, Deus tem pressa em usar, isso aí é coisa de homem, irmão. A única coisa que Deus tem pressa é que nós tomemos posse da salvação, porque já foi liberada na cruz do Calvário. Não vem com esse negócio não que Deus usa despreparado, não. Ele chama aqueles que eram improváveis e capacita os escolhidos. Tá? Jesus chama os improváveis e capacita os escolhidos. A balança da graça e do conhecimento tem que andar nivelado. Tá? Não vem com esse negócio para mim, não. Ah, Deus tem pressa em usar. Vou consagrar porque não tem aqui. Vou levantar porque não tem. Isso aí é mentira do diabo, irmão. Isso aí é coisa de homem. Tá? Deus prepara. Deus preparou os 12. Deus preparou os 70. Jesus preparou os 12. Jesus preparou os 70. Jesus preparou. Eu e você está nos preparando. Tá? Não vem com esse negócio, não. Tem pessoas que estão aí fazendo a obra e nem sabe por quê, né? Porque está antes do tempo, aí sofre mais do que o devido. E aí Jesus vem para consertar essa situação. Jesus está mostrando que o propósito é colocar as coisas no lugar. Ele pôde falar tudo que ele queria, ele falou. Não tenho ninguém. E eu imaginei esse homem, como ele era coxo, paralítico, se arrastando para tentar achar o tanque, ninguém, né? Porque era o primeiro que ali descesse. Irmãos,
E Jesus é diferente. Não é o primeiro que chega, é aquele que abre o seu coração. Não é o primeiro que chega, é aquele que se lança diante da presença de Deus. Deus abençoe nosso irmão Léo. Ó, final do mês eu estou em Garça, hein? Nós vamos tirar aquele tempo, hein, em nome de Jesus. Mês que vem, final de maio, né? Então aí, nós vamos tirar aquele tempo, tá bom? Você sabe do que eu estou falando. Glória a Deus. E aí a Bíblia vai dizer que aquele homem, ele começa a expor. Mas ele esperou 38 anos. E Deus é o Senhor do tempo. Deus é o remidor do tempo. Irmãos, Jesus chega em alguém que está impossibilitado. Agora imagine, 38 anos na dependência humana, porque alguém tinha que tratar ele, alguém tinha que alimentar ele, alguém tinha que dar água para ele. Ele está 38 anos na dependência humana, dependendo totalmente de alguém fazer o favor para ele, dependendo de alguém se compadecer dele. Mas agora vem um que muda toda a sua história. Deus não está perguntando, Jesus não está perguntando o que é que nós estamos vivendo neste momento. Jesus está perguntando se nós queremos ter mudança de vida. Tá? E conversão é mudança de caminho. É isso que Jesus está dizendo. Quer se converter? Quer mudar o caminho? Em lugar de tristeza vai ter alegria. Em lugar de dificuldades vai passar pelo deserto dando glória a Deus, que é a escola. Quando você esperar e pensar que está desamparado, eu estou contigo, estou segurando na tua mão. E aquele homem começa a lamentar. Deus abençoe nossa irmã Ângela Gonzaga. E ele coloca tudo. E você sabe que nós fazemos isso muitas das vezes, né? Nós se lamentamos diante da presença de Deus. Ninguém me vê, ninguém me dá oportunidade, ninguém me olha, ninguém me enxerga, não tem ninguém por mim. Irmãos, isso aí é uma mentira. Jesus é por nós. Tá? Jesus está conosco. Pastor, me dá um ponto que Jesus está comigo. Quantas dificuldades você passou e você venceu? Quantas vezes você pensou em desistir, o Espírito Santo estava lá e te impulsionou? Quantas vezes uma voz soprou no teu ouvido, ó, dá cabo da tua vida e acaba com isso? E nós passamos pela Covid, passamos pela dengue, passamos por tantas outras doenças e Deus nos cuidou. E Deus nos cuidou, e como você diz que não tem ninguém por você? Como que você diz que está abandonado e o Senhor está falando com pessoas aqui, irmãos? Como você diz que não tem ninguém que possa te ajudar se Jesus quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida? Sabe qual que é o problema? Nós esperamos alguém da terra falar por nós, fazer por nós, quando nós que temos que tomar posição. Alguma coisa movimentou Jesus descer lá para ter um encontro com esse homem, irmão. Jesus não chega em lugar do nada. Eu não estou fazendo aqui, ó, eu tenho um acaso, cheguei aqui por acaso. Não. Eu não tinha nada para fazer, eu vou descer no tanque de Betesda. Não. Deus tinha marcado um encontro com aquele homem e Jesus foi lá para mudar a sua história. Ele tinha fé, mas ele não sabia o modo de usar a fé, porque ele estava acostumado a depender dos outros. Ei, a nossa dependência primeiro tem que ser de Deus. Às vezes nós estamos só acostumados a depender dos outros, irmãos. Pastor, é errado ser abençoado por alguém? Não. É errado pedir ajuda? Não, mas a nossa dependência primeiro tem que estar em Cristo. Senão nós vamos ser coxos, paralíticos espirituais. Nós nunca vamos conseguir orar e entregar diante do Senhor aquilo que precisamos. Nós vamos sempre estar embasados para alguém orar por nós, para alguém buscar por nós, para alguém estar em nós. Sendo que Jesus quer cumprir tudo aquilo que Ele prometeu em nossa vida. Irmão, se tem uma pessoa que era improvável, era eu. Mas Deus mudou a mim. Ele muda você também. Pensa num homem improvável, que nem eu acreditava em mim mesmo, mas Jesus acreditou. Esse é o nosso problema. Nós estamos esperando alguém fazer por nós o que nós temos que fazer. Sabe por quê? Jesus não terceirizou para ninguém carregar a cama. Aquele homem que teve que carregar a cama. Aquele homem que teve que se levantar pela palavra de Jesus. Está na hora de nós sairmos da beira do tanque.
Porque às vezes nós estamos esperando um movimento e o Senhor falou para mim que está na hora de nós amadurecermos. Jesus, ele é o próprio movimento. Jesus é a água purificadora. Jesus é a fonte de água viva. É ele que movimenta todas as coisas. Mas ele precisa que eu e você creiamos nele. Sabe? Nós estamos muito preocupados com o receba. Mas e a entrega? E a confiança? E a humildade de saber que Deus está no nosso meio. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu estou vivendo, uma afronta atrás da outra. Irmãos, eu também vivo. Às vezes eu falo para a igreja, né, que eu saio da casa pastoral, já tem uma porta e eu entro na igreja. E aí todo mundo fala, pastor, o senhor está sempre sorridente, sabe por quê? Nada pode mudar a minha adoração. Chegou o momento de adorar, todo problema eu já levo ele comigo e já lanço nos pés de Jesus. Ah, pastor, eu ouvi alguém dizer que eu tenho que deixar o problema lá fora. Não, o problema tem que entrar na igreja. Nós não podemos sair com o problema. Lançamos no lugar mais alto, que é os pés de Jesus, o nosso problema. E ele nos dá solução. Ele nos dá condição de renovo. Né? Eu sou uma pessoa de bem com a vida. Às vezes as pessoas dizem assim, para minha esposa, mas ele é assim 24 horas? 24 horas. Eu dou risada mesmo, eu sou alegre. Sabe por quê? Aquilo que Deus me deu, ninguém pode tirar, a não ser que eu abrir mão. Sabe por quê, irmãos? Se eu ficar entristecido na dificuldade, não vai mudar a minha vida. Não vai me dar uma saída. Mas se eu confiar, né? Se eu inspirar pessoas, o nome do Senhor vai ser glorificado. As pessoas estão nos vendo. Pastor, mas eu não posso ser hipócrita, eu não posso ter uma casca. Eu não estou falando de casca. Eu estou falando de adoração. É diferente de casca. Eu não posso mudar o meu semblante durante daquilo que eu estou vivendo, irmãos. A primeira afronta eu vou desistir. A primeira palavra contrária eu vou abandonar. Irmãos, Deus nos deu uma chamada. E a nossa chamada é maior do que nós. Nós só temos que ouvir. Porque senão todas as vezes que nós abandonarmos a palavra de Deus, nós vamos ser coxos espirituais. Nós vamos ficar lá esperando alguma coisa acontecer por alguém e nada vai acontecer. E Jesus está querendo mudar o quadro da nossa vida. Jesus está querendo mudar a situação da nossa vida. E aí, pastor, a Bíblia diz que Jesus fala para ele, ó. Vamos lá. Versículo 6. E vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe, queres ficar são? Você acha que Jesus não conhece o teu estado? Você acha que Jesus não conhece o meu estado? Você acha que Jesus não sabe o que precisamos? Você acha que Jesus não sabe aquilo que precisamos para sair do lugar? Mas ele está perguntando para mim e para você, tem fé para receber? Tem fé para levantar? Aí nós colocamos, eu matar a minha fé. Irmão, para com isso. Ninguém tem o poder de matar a tua fé. O máximo que pode é te dar uma palavra para te causar dúvida. Agora matar a tua fé não tem como. Porque a fé está dentro de nós. A fé só morre dentro de nós se nós pararmos de crer. Tá? É nós que não sabemos o que estamos usando. Matar a minha fé, não. A fé está dentro de nós. Está dentro de nós. Tá? Então ninguém pode matar aquilo que está dentro de nós, no nosso interior. Pode às vezes machucar o nosso sentimento. Pode às vezes ferir a gente. Pode às vezes causar dúvida. Pode às vezes querer enganar, mas matar a fé não. Eu posso parar de crer. Aí eu estou matando a minha fé. Eu posso dizer, né? Porque a maioria dos que se dizem ateus é que se decepcionaram porque acharam que Deus ia fazer o que eles queriam e o poder está na mão de Deus, não está na mão nossa. E aí diz que Deus não existe, que Deus não pode fazer, que isso aí é criação de homem, aí começa a acreditar nas filosofias, né, que o homem que nasceu de uma explosão do Big Bang, que o homem é descendente de macaco. Misericórdia, irmãos, eu fico com a Bíblia. Nós fomos feituras da mão de Deus, né? Não, hoje nós temos até, né, a natureza caída de Adão, porque Adão foi o homem a imagem conforme a semelhança de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Adão, então nós temos a natureza caída. Mas eu não posso largar tudo que Deus me deu, fez por mim, e acreditar em qualquer balela. O propósito é
continuar. O propósito é crer. E às vezes Deus nos coloca de pé, muitas das vezes, e nós não queremos carregar a cama. Eu quero pregar um pouco sobre a cama. A cama nos faz lembrar de onde Deus nos tirou. A cama nos faz lembrar o que nós vivemos no passado. A cama é lugar de sofrimento. A cama ela nos remete dizendo, você não era nada, e Deus mudou a situação da tua vida. A cama não é para vergonha, é para nós não esquecermos as nossas raízes. E às vezes nós queremos abandonar a cama, e quando nós vemos alguém com cama, nós queremos julgá-lo. Nós queremos dizer, olha lá o passado daquela pessoa. Eu confio desconfiando. Para com esse negócio de confiar desconfiando, irmão. Jesus confia em nós inteiramente, senão ele não nos tinha chamado, senão ele não tinha derramado sobre nós o teu Espírito, senão não tinha entregado os teus dons para nós irmos e darmos frutos. Aí, quem não entende, quem está bravo porque o milagre aconteceu, é os judeus, porque é sábado. O sábado não pode ser maior que Deus. O sábado não pode ser maior que Jesus. O sábado não pode ser maior que a palavra. O sábado não pode ser maior que o Espírito Santo. É uma idolatria pelo sábado, irmão. Sabe por quê? Os judeus não conseguiram cumprir as 613 citações da lei. O único que conseguiu cumprir é Jesus. E quem cumpriu a lei nos abriu a porta, o acesso chamado graça, o favor imerecido. Então, se ele é cumpridor da lei, ele não veio para abolir, ele diz, outro mandamento eu vos dou. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Cumpriu esses dois, consegue cumprir os outros. Aí nós falamos, ó, errou comigo, acabou. Irmão, nós erramos com Deus todos os dias. Pastor, eu não. Só de abrir os olhos nós estamos errando. Nosso pensamento é muito falho. Nossa condição humana é falha demais. E nós queremos julgar alguém. Mas esse homem esperou 38 anos. Eu quero dar uma palavra de motivação para você nesta manhã. Não importa o tempo que você está vivendo. Deus ele tem um encontro marcado conosco nesta manhã. E Ele quer mudar a minha e a tua vida. A tua história. Você crê? Não dependa dos homens. Dependa de Deus. Eu não estou dizendo para você se isolar numa caixa, num cubo, não. Mas eu estou dizendo que a nossa confiança tem que estar em Jesus. Pastor, mas é muita ingratidão. Irmão, enquanto nós estivermos na terra, nós vamos lidar com a ingratidão. Pastor, mas é muita falsidade. Enquanto estivermos na terra, nós vamos lidar com a falsidade. Mas o mau caráter não pode entrar em nós e mudar o nosso caráter. A nós que temos o caráter de Cristo, que temos que resplandecer. A luz resplandece nas trevas. E a treva não permanece. Uma pessoa me trata mal, você acha que eu vou mudar com ela? Negativo. Eu trato ela mais bem ainda. Porque o que está nela não pode interferir naquilo que está em mim. Tá? Porque o Espírito Santo não é mediúnico, ele não enche até a metade. Ou enche tudo, ou está vazio. Tá? Ah, pastor, o senhor não sabe, aquilo lá é treva. Eu também era treva, você era treva. Jesus nos transformou em luz, irmão. Não há situação, não há condição que Deus não mude na terra. Sabe qual que é o problema? É que agora nós estamos um pouquinho mais aí, né? Paramos de tropeçar todas as vezes, agora nós damos pelo menos uns 2 passos, e nós estamos achando que somos melhores. Para com isso. Se nós não tomarmos cuidado, nós vamos voltar para a cama. Ou para coisa pior. Você quer que eu prove biblicamente? Vamos lá. E Jesus disse-lhe, levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Outra coisa, Jesus tem palavra de liberdade. Jesus não aprisiona ninguém. Jesus não tem amarra, não tem cadeia. Eu sempre prego aqui, irmãos. E aonde Deus me manda? A igreja de Cristo não tem cerca. A igreja de Cristo ela tem pasto. E pasto verdejante tem que ter. Pasto para alimentar a ovelha. E sempre águas tranquilas para a ovelha beber. Tá? Pastor, o senhor é dono das ovelhas? Jamais. O dono e do aprisco das ovelhas é Jesus. Eu sou um pequeno pastor que ele confiou, tá? Mas não sou dono de ninguém. Aí nós ficamos olhando para a situação e queremos prender pessoas. Um negócio, uma aliança de fidelidade. Irmão, para com isso. Porque o evangelho é de liberdade, não é de libertinagem. Não confunda liberdade com libertinagem. Não pode tudo que o mundo está dizendo que pode.
mas é de liberdade. Pastor, o crente não pode fazer nada, ele é quadrado. Não, não é que o crente não pode fazer. Apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É que o cristão, ele entende que ele só faz aquilo que glorifica a Deus. O cristão entende que ele só vai fazer aquilo que o nome do Senhor é exaltado. Pode fazer tudo que pode. A única coisa, se tiver errado, que não vai poder é entrar no céu. Porque Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. E como que nós estamos? Porque aquele homem toma a cama e vai embora. Jesus libertou ele. Jesus livrou ele. Pastor, e aí? Então os judeus, a turma do deixa disso e para disso, a turma que diz, não confia não, isso é coisa de maluco, quem mandou? Pastor, me prova que é coisa de maluco, peraí. Então os judeus disseram àquele homem que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a tua cama. Irmão, ele foi curado, carregar a cama é o menor dos problemas dele. Eles não estão glorificando a Deus pela cura. Está querendo dizer para ele porque ele está carregando a cama. Tem gente que me disse, pastor, tu fala demais em ler a Bíblia, em consagrar, em ter culto, em oração. É muita coisa, irmão. Eu não vivo mais no ciclo do mundo. Quando eu era do mundo, eu ficava no boteco 24 horas, eu era até expulso do boteco. O cara queria fechar, eu falava, não, vou ficar aí. Ficava intocado nas bocas de fumo. Agora, quando é para adoração, é demais, para com isso. Tem gente que tem 2 empregos, trabalha 24 por 48. E não é demais. Agora servir a Deus é demais? Para com isso, irmão. As coisas que nós podemos fazer, nós temos que fazer para Cristo. Nós temos que ter o lugar, nós temos que ter o momento, nós temos que ter o devocional. Eu oro com a minha esposa. Mas tanto eu como ela tem um momento de oração, de intimidade. Eu cutuo. Reclama, não, essa semana mesmo nós temos atividade a semana toda. Eu só vou ter quinta-feira para mim e para minha esposa essa semana. O senhor está bravo? Não. O senhor está reclamando? Não. Glória a Deus por isso. Nós chegamos e já estamos aí. Agora, para tomar posição, nós falamos que é demais. É fanático demais, tem que estar na igreja todos os dias. Sabe por quê? Porque eu tenho que respirar a presença de Deus. Sem essa presença eu não vivo. Às vezes as pessoas falam, pastor, mas vai ter culto de novo quarta-feira? Eu cheguei aqui, não tinha. Nós vamos voltar com os cultos de quarta-feira e começa hoje. Tem pessoas, irmãos, que precisam ser ganhas. Tem pessoas que precisam ser salvas. E eu não posso ser negligente. Aí está dizendo, é sábado. Aí vamos lá, continuar aqui. Não te é lícito levar a cama. Não é lícito carregar. Deus abençoe Bruno, Deus abençoe Juliane, ou a Kedma, não sei quem é. Vanessa, Deus abençoe, fica na paz. E aí, vamos lá. Olha o versículo 11. Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Ei, é quem fez o milagre, é quem operou que está mandando. Faça, levante, se coloque na posição que Deus confiou para você. É difícil? Mas não é impossível. Porque se nós não tomarmos posição, nós vamos ser atropelados pelo diabo e todas as batalhas nós vamos perder. Mas Deus é amor, pastor, mas nós esquecemos de completar o versículo. E é justiça também. Tá? Deus quer o coração. Não, santifiquemos corpo, alma e espírito. Eu conheço a palavra. Conhecer uma coisa. Tiago diz, não seja, pois, tão somente ouvintes da palavra, mas também praticantes. Não adianta eu dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Muitas das vezes nós queremos ver o erro nas pessoas e o maior erro está em nós. Você pode ir para todas as igrejas da terra. Se você não mudar a tua atitude, eu não mudar a minha atitude, o problema vai nos acompanhar, porque o problema está em nós. Tá? Se você olhar para mim como pastor, eu sou falho. Se você olhar para os obreiros, nós somos falhos, eles são falhos, nós somos falhos. Se você olhar para o corpo de membros congregados, somos falhos. Mas aquele que é perfeito, ele nos chama para mudança de vida. Eu nunca disse que eu sou perfeito, eu nunca disse que eu nunca erro. Eu erro até tentando acertar, irmãos. Mas o problema é, eu não consigo mais congregar. É tanta decepção.
Irmãos, você não para de trabalhar por causa de decepção no trabalho. Você não para de comer por causa de decepção no mercado. Você não para de abastecer por causa de decepção no posto de gasolina. Você não para de consultar no posto de saúde por causa de decepção lá. Mas na igreja, igreja. Irmãos, nós temos que mudar a nossa mentalidade. Nós estamos com uma mentalidade débil daquilo que Deus pode fazer. Errou, fez, agora diz que é crente. Lógico. Jesus não veio para o são, mas veio para os doentes, para que curassem os doentes. Nós precisamos de cura. Ei, nós precisamos de cura na totalidade. Pastor, mas eu não consigo acreditar. Irmão, vai pela palavra. Vê o que a palavra diz e fique com a palavra. E vamos lá. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia que era Jesus. Porque Jesus se havia retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Sabe por quê? Nem todo mundo que está no meio da multidão, onde Jesus está preparado para receber a cura. Por quê? Porque está vivendo a incredulidade, está em cima do muro. Está com dúvida, mas será que Jesus pode fazer? Será que pode mudar a minha situação? Nenhum problema é maior que Jesus. Nenhum problema é maior do que a cura. Nenhum problema é maior do que aquilo que Jesus pode fazer, irmãos. E vamos lá. E depois Jesus encontrou no templo. Agora ele já não está mais no tanque. Ele já está no lugar de adoração. Ele entendeu. Ele falou, eu não posso ficar mais rodeando o tanque. Agora eu tenho que ir para a adoração. Eu tenho que ir para perto de Deus. Eu tenho que ir para o lugar da presença do Senhor. E quem encontra ele? Jesus. E disse, eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus está dizendo, eu te curei. Mas o pecado, ele traz enfermidade. O pecado, ele traz mudança. Ele traz desvio de conduta. Não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, o pecado só traz coisas ruins. Tá? Às vezes você está imaginando aí, pastor, mas isso aqui é uma coisa tão pequena, não traz mal, não traz dano. Você que pensa. Cuidado. Feche as brechas, todas as brechas. Vamos lá. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Você pode nesta manhã anunciar que Jesus mudou a tua vida? Você pode nesta manhã anunciar que Jesus mudou a tua história? Às vezes nós só estamos igual esse homem no começo, esperando o movimento das águas. Não vai para a igreja esperando o movimento das águas. A própria fonte está na igreja. A própria fonte quer mudar a tua vida. A própria fonte quer te matar a sede, quer te lavar. O nome dessa fonte é Jesus Cristo, ele tem fonte. Ele é a fonte. E fonte de águas vivas, ou seja, águas vivas, águas que limpam, água que cura, água que renova, água que tira mancha de sujeira. Quando ele entendeu, ele já logo foi ligado à adoração. Esse momento não pode mudar a história que Deus escreveu para você. Essa situação não pode te parar no meio do caminho. Eu quero dizer para você que Jesus está chegando para mudar a situação. Mas ele precisa que eu e você se levante. Ele precisa que eu e você tome posição, irmãos. Carregue a cama. Eu sempre olho para o lugar que Jesus me tirou. Tá? Muitas das vezes eu e minha esposa estamos vivendo o sobrenatural de Deus, né? E o diabo sopra no meu ouvido. Porque o diabo fala, pastor, fala. Nós só temos que saber qual é a voz dele para nós não concordarmos com ele. O diabo fala, você é o feroz mesmo, hein? Eita, olha que Deus fez, eita. Mas se não fosse você, eu falo, jamais. Se não fosse Deus, né? Quando você não está, eu falo, o quê? Quando eu não estou, o quê? Quando Jesus não está. Se não for você fazer, não. Se não for Jesus fazendo, ele pode usar o vaso que ele quer. Só tem que estar desemborcado, só tem que estar na posição. E aí ele cala a boca. Aí o Espírito Santo fala comigo isso. Quanto mais humildade, melhor é. O lugar mais alto é aos pés de Jesus.
Não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele. Não é aonde eu vou chegar, é onde o propósito que Ele quer nos levar, irmãos. Você é importante para Deus. Você não está esquecido. Jesus te conhece, Jesus te ama, Ele te levanta nesta manhã. Eu quero profetizar agora. Se tem alguém enfermo, eu quero profetizar sobre a tua vida cura nesta manhã. Eu quero usar o dom que Deus derramou sobre a minha vida para você ser curado nesta manhã. Eu quero acreditar em nome de Jesus que junto comigo você tem fé para receber essa palavra. Eu quero acreditar em nome de Jesus que você vai tomar posse do teu milagre. E isso não é para a glória do pastor, não, é para a honra e glória do Senhor. E quando você for testemunhar, diga assim: nós estávamos em oração e Deus me curou. Não precisa citar o meu nome, não. A honra e a glória não é minha. Mas diga: eu recebi quando eu estava orando junto com os irmãos, que Jesus me curou, Ele liberou uma palavra e eu tomei posse. Do alto da cabeça às plantas dos pés eu repreendo toda a enfermidade em nome de Jesus, irmão. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Toda a enfermidade foi levada na cruz do Calvário. Nós não temos que ter enfermidade. Tem gente que diz: eu tenho a minha pressão alta. A pressão alta não é tua, não. Ela quer se alojar no teu corpo. A minha diabetes, eu tenho bico de papagaio, bico de lontra, sei lá, tantas coisas. Não, repreende isso aí. Fala: eu sou curado, eu sou liberto, eu sou restaurado. Nós não podemos tomar posse disso. Porque Jesus falou: talvez você vai levantar. Não. Jesus falou para ele: ei, me dá a mão que eu vou te levantar aqui. Se você tiver força nas pernas, você vai ficar curado. Não, Jesus disse: queres ficar são? E só pode dizer queres ficar são aquele que tem poder de curar. E Jesus está me impulsionando nessa manhã, dizendo: eu quero curar, meu filho, eu quero libertar, eu quero restaurar nessa manhã. Só que quando Jesus está fazendo na tua vida, você tem que ter propósito de adoração. Não retorne para o mundo. Não retorne para o lugar de frustração, não. Se entregue verdadeiramente. Eu quero orar com você nessa manhã, agradecendo a Deus, tá? Você que é de Aporé e região, hoje nós vamos voltar aos cultos de quarta-feira, tá? Quarta profética, mas também busca do Espírito Santo. Pastor, quero ser batizado pelo Espírito Santo. Vem nos cultos. Pastor, Deus só batiza na quarta? Não, Ele batiza todos os dias, da forma que Ele quiser, no dia que Ele quiser. Só que quarta-feira nós vamos estar dando uma atenção maior para essas causas, tá? Quarta profética e busca do Espírito Santo. Aquele que pode batizar com o Espírito Santo e com fogo, ele está na casa. O nome dele é Jesus, tá? Deus tem feito grandes coisas em nosso meio, irmãos, tá? Deus tem feito grandes coisas, tá? Eu não vou dizer que só o Senhor é Deus, que tem Jesus, não sou desse jeito, tá? Mas Deus tem nos visitado aqui. Deus tem estado conosco também. Tem muito homem e mulher de Deus aí que não largou a mão do arado. Tem muito pastor que tem aí lutado, tá? Independente de outro ministério, ela tem se entregado a Cristo. Isso é para a honra e glória do Senhor. Eu sempre digo, nós chegamos aqui não para dividir, nós chegamos para somar. Quanto mais igreja, melhor. Quanto mais obreiro, melhor. Quanto mais pessoa salva, melhor. Tá? Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Você que precisa aí de oração, coloque o teu nome aqui embaixo. Eu quero orar com você. Tá? Você que quer apresentar alguém, esse é o momento. Em nome de Jesus. Tá? E nós vamos orar. Esse ano só o Senhor é Deus está com esse tema aqui, ó. O ano do crescimento. E não é só crescimento físico, não. É crescimento espiritual. A depressão vai ter que bater em retirada. A opressão, tá? As legiões vão ter que bater em retirada. As obras de feitiçaria, macumbaria, magia negra, palavras contrárias liberadas. Vai ser o ano do crescimento em nome de Jesus. Nós vamos estar orando pela vida da nossa irmã Ângela Gonzaga, pela saúde. Nossa irmã Ivanir, que está
se recuperando, está tomando soro ali, né? Em nome de Jesus. Mãe Vani, falei para ela, e minha esposa falando para ela que assim que precisasse, era só contar conosco. Ei, nordestina, você sabe, né? Pode contar conosco, tá bom? Aí vai de a pé, com fraqueza. Graças a Deus que Deus levou em paz e em segurança. E tem uma boa recuperação em nome de Jesus. Tá? Se precisar voltar para casa, tá? Fala com o pastor, liga para missionário, nós vamos aí te buscar e te levar no conforto do teu lar, tá bom? Opa, o carro não está aqui, minha esposa lembrou, meu carro está arrumando. Tá bom? Em nome de Jesus. Vamos agradecer ao Senhor. Deus abençoe nossa irmã Beatriz. Sentindo sua falta nos cultos, Bia, tá? Vamos orar. Senhor meu Deus e eterno Pai, eu quero orar pela vida da nossa irmã, Senhor Jesus. Nossos irmãos que aqui estão pedindo, Pai, a Elísia, a Ângela, meu Pai, tantos outros que precisam da Tua providência nesta manhã. Eu quero te pedir, Senhor, meu Pai, encarecidamente, que o Senhor visite as áreas dos meus irmãos, Pai. A mais dificultosa, a mais difícil a ser, meu Pai, resolvido, o Senhor é Deus do impossível, Pai. Se em algum momento, Senhor, meu Pai, houve um esfriamento na fé, Senhor, se alguma situação, meu Pai, amarrou, quis paralisar o meu irmão e a minha irmã, eu quero profetizar nesta manhã, Senhor, que haverá restauração, que haverá renovo, que haverá, meu Pai, coisas novas, Senhor Jesus. Que nós possamos, meu Pai, se colocar na posição do Senhor e carregar a nossa cama, para lembrarmos de onde o Senhor nos tirou, Pai. E sabermos que não é nada sobre nós, é tudo sobre o Senhor. E que nós possamos nos encontrar com o Senhor, meu Pai. Senhor Jesus, Pai, te louvar, para cultuar, para, Senhor Jesus, nós podermos fazer o melhor diante de Ti. Pai, o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio e tudo para a honra e glória do Senhor. Eu quero louvar ao Senhor por ontem, meu Pai. Também o nosso irmão José, a nossa irmã Nice casarem, eu poder ali, meu Pai, liberar uma palavra de bênção sobre a vida deles. E naquele culto de ação e graça, pessoas reconciliaram, Pai. Pessoas aceitaram o Senhor, pessoas, meu Pai, pediram um propósito de casamento também, porque movimentou, Senhor. Pessoas pediram oração para serem curadas, Pai, e libertas dos vícios, Senhor. Pai, eu te louvo. Pai, que nesta manhã o Senhor continue abençoando a vida dos meus irmãos, em o nome de Jesus. Todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as duas consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam. Está finalizado mais um culto em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Se Deus assim nos permitir, sexta-feira, estamos aqui de novo com Amanhã com Propósito. Em nome de Jesus. Irmã Ivani, o pastor esqueceu que o carro não está aqui. Tá bom? Perdoa o pastor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.